Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Natália. Nós começamos agora mais um programa antivírus dedicado à análise da conjuntura semanal. O título desse programa é A Equação da Esquerda. Abre chave, abre colchete, abre parêntese, pauta 2021 versus fora Bolsonaro, fecha parênteses, menos, abre parênteses, direita neoliberal, mais falso centro, mais Biden, fecha parênteses, fecha colchete, versus, abre colchete, abre parênteses, mobilização, fecha parênteses, mais, abre parênteses, vigiar e orar, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chave, igual a Lula presidente. Mas antes de entrar na equação, a Natália Sena vai nos atualizar acerca de algumas variáveis importantes dessa semana, aliás, desse dia, em nível nacional. Natália, é contigo. Boa noite, Walter, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Queria começar falando um pouco sobre a CPI da Covid, né? A primeira reunião da CPI de instalação está prevista só para a semana que vem, né? Seria hoje, mas acabou ficando para a semana que vem. Até hoje, né, até o dia de hoje, está tudo certo para o presidente da CPI ser o senador Omar Aziz, senador do PSD, considerado da ala independente. O vice deve ser o senador Randolph, que é de oposição, e o relator, que é o principal, deve ser o senador Renan Calheiros. Alguns chamam ele de oposição, outros de independente, outros de outros adjetivos, enfim, depende da situação, né? Os focos, pelo menos até o momento, né, que a CPI deve centrar a sua ação, é a questão da prescrição dos medicamentos, tanto a cloroquina, ivermectina, enfim, o tal do kit COVID, dos tratamentos sem eficácia comprovada, a questão dos repasses de recursos federais para os estados, que acabou entrando, e a gente vai ter que ver como é que isso vai, que centralidade isso vai acabar ocupando na CPI, né? E o principal, na nossa opinião, que é a questão da não aquisição de vacinas no momento adequado, né? Que isso teve como consequência o atraso que a gente está vivendo hoje no cronograma de vacinação e também, como consequência, tivemos muitas mortes, né, milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas, mas que aconteceram. De maneira geral, como a gente já disse, a direita bolsonarista está empolvorosa com essa CPI, então também por isso é importante a gente acompanhar bem, e também por isso, como a gente já falou no último programa, a oposição precisa assumir uma postura duríssima e ágil nos trabalhos da CPI, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, que segue tendo relevância para a conjuntura nacional e que estava com a instalação prevista para hoje, mas acabou ficando para terça da semana que vem. O segundo ponto é a questão do orçamento de 2021, né? Por enquanto, parece que o impasse foi resolvido. Eu não vi as notícias aí nos últimos 30 minutos, mas se houve já a sanção ou não do orçamento, mas foi resolvido com Bolsonaro pagando o aluguel do Centrão e, obviamente, deixando o povo ainda mais fora do orçamento, né? Então, explicando um pouco como foi que eles fizeram isso, né? No início dessa semana, se eu não me engano, na segunda-feira, foi aprovado um projeto de lei que alterou a LDO, retirando algumas despesas da chamada meta fiscal. Com isso, ficaram permitidas algumas medidas como parte de um acordo entre o governo e o Centrão. Então, a questão dos gastos com a Covid, com o programa de suspensão de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, enfim. Além disso, como parte desse acordo, Bolsonaro vai vetar algumas partes do orçamento, né, da lei orçamentária que deve ser sancionada hoje, né? Bolsonaro deve sancionar a lei orçamentária de 2021 hoje, mas com vetos. De toda forma, né, apesar dos vetos,
vai deixar ainda uma parcela das tais emendas de relator, que são a principal questão que estava travando a situação com o Centrão, né, que é a fatia do orçamento que o relator colocou altíssima para distribuir entre deputados e senadores no Congresso Nacional. E, como eu já disse, tirou, né, além do veto, tirou algumas coisas da meta fiscal. Então, dessa forma, o governo vai, digamos assim, furar o teto de gastos sem apresentar a chamada PEC fura-teto, que era uma saída que estava sendo considerada antes, e com isso vai gastar mais em 2021 do que o que estava previsto, né, inicialmente. Um gasto que a turma de Guedes não queria fazer, né, de jeito nenhum, né, não queria fazer para pagar auxílio, para fazer obra, para nada. Mas vai ser feito para garantir o aluguel do Centrão. Fundamentalmente é disso que se trata. Como eu disse, o principal impasse que bloqueou essa situação por semanas foi a questão das emendas que o relator destinou no orçamento. Né? No fim das contas, é bom que se diga também que alguns gastos ainda vão poder ser contingenciados, né? Outros recursos podem ser cortados ao longo do ano. Então, é importante também a gente atentar de onde é que, caso isso aconteça, e provavelmente deve acontecer, de onde é que vai ter corte. De toda forma, o episódio do orçamento de 2021 foi emblemático, né? Para além de toda a confusão, de todo o amadorismo que ficou evidenciado que existe nesse governo, né? Foi emblemático o nível de toma lá da cá, que explicitamente, né, a gente viu que está instaurado de forma muito forte e que, na verdade, é o que sustenta o apoio do Centrão ao governo Bolsonaro. Né? Então, sobre o orçamento, são essas as questões, a gente deve, se já não teve aí na última hora a sanção, deve sair ainda hoje a sanção de Bolsonaro. O terceiro ponto que eu acho importante comentar é a questão da Lei de Segurança Nacional. Né? Segue em curso também o debate sobre a revogação da Lei de Segurança Nacional. Foi aprovada na Câmara a urgência do projeto de lei que prevê a revogação da lei e a aprovação no seu lugar de uma chamada Lei do Estado Democrático de Direito, Lei em Defesa do Estado Democrático de Direito, e o PT votou favorável a essa urgência, né? Existem questionamentos em relação a isso, porque a lei que está sendo proposta não é boa, né? De toda forma, o mérito ainda não foi a voto, né? O que foi a voto foi apenas a urgência. E o que acontece nesse caso é que essa revogação, ela não é exatamente uma revogação, né? É uma espécie de repaginada, porque vários dispositivos da Lei de Segurança Nacional estão sendo repetidos nessa nova lei entre aspas, né? E aí, do lado do governo Bolsonaro, a principal questão, a principal polêmica é a retirada, né, que até agora é como está no relatório, está sendo retirado do crime contra a honra do presidente, que é justamente o dispositivo que está sendo utilizado por Bolsonaro para perseguir os opositores, né, para instaurar inquéritos, a exemplo desse agora que foi noticiado o mais recente contra o Guilherme Boulos, que foi chamado a depor com base na Lei de Segurança Nacional por conta de uma frase que ele escreveu no Twitter, né? E do nosso lado, o principal problema está nos chamados tipos penais abertos, né? Ou seja, são descrições de crimes, né? Definições criminais que abrem margem para perseguição, para criminalização da luta social, né? Por exemplo, no crime de sabotagem, que já existia na lei que está se propondo revogação, já existe na Lei de Segurança Nacional, e está recebendo uma nova redação agora nesse projeto que vai a voto. Diz o seguinte, qual a descrição do crime de sabotagem? Destruir, inutilizar, total ou parcialmente, definitiva ou temporariamente, meios de comunicação ao público ou de transporte, instalações públicas ou estabelecimentos destinados ao fornecimento de energia, à defesa nacional
ou a satisfação de necessidades gerais e impreteríveis da população, com fins políticos ou religiosos, né? Então, é um tipo super aberto que pode muito facilmente ser utilizado para encaixar, por exemplo, algum tipo de ato, de bloqueio de rua, enfim, algum tipo de manifestação legítima das organizações populares, né? Então, tem uma necessidade de se fazer esse debate bem feito entre nós, né? A gente não pode votar em uma geringonça institucional que depois vai servir para nos criminalizar, né? E um quarto ponto que eu queria comentar aqui é sobre uma reunião que vai acontecer amanhã, uma reunião importante, uma reunião conjunta de todos que assinaram pedidos de impeachment, né? É uma reunião convocada pela oposição, né, que tem como público-alvo exatamente isso que eu disse aqui, todo mundo que já assinou algum pedido de impeachment. A pauta da reunião é tentar unificar os pedidos já existentes para somar esforços, no sentido de que seja aberto o processo de impeachment, né? Aumentar, fortalecer a pressão para que o impeachment seja aberto. Além disso, também é o objetivo da reunião debater sobre a convocação de atos em defesa do impeachment e organizar unificadamente o uso das redes sociais, de todos os signatários dos pedidos de impeachment, no sentido de dar visibilidade, né, à pauta do impeachment. Claro que a reunião está sendo convocada, convidando todo mundo, né, mas temos que ver quem de fato vai na reunião, né, quem de fato vai aderir à reunião, e também quais desses encaminhamentos que vão ser colocados para discussão, que vão ser possíveis de serem realmente encaminhados, né, decididos como encaminhamentos de todo esse grupo. Então, a ver, né, a reunião é amanhã, sexta-feira, à tarde, então, os informes sobre ela a gente deve ter aí a partir de amanhã e no final de semana. Mas o fato sobre isso é o seguinte, independente de todo mundo concordar com convocar atos especificamente, né? Porque eu acho que é mais simples a questão do novo pedido de impeachment ou de utilização de redes sociais, mas o ponto que eu acho que é central é a questão da convocação dos atos em defesa do impeachment, né? Então, acho que independente de todo mundo que for na reunião, que a gente ainda não sabe quem vai ser exatamente, independente de todo mundo concordar, né, acho que já está na hora de, pelo menos, a oposição começar a se organizar para fazer esse tipo de convocação, né? A gente não pode depender dos anti-Bolsonaro de direita, né? Estão dizendo, por exemplo, que Joyce e Alexandre Frota vão na reunião, mas a gente não pode depender desse pessoal para iniciar a organização desse tipo de convocação em defesa do impeachment, né? A gente sabe que é preciso muita pressão popular para poder o impeachment virar uma realidade, e a gente precisa começar o quanto antes a organizar isso aí. E um último comentário, que eu acho que isso todo mundo já está sabendo, mas a gente não podia deixar de comentar aqui, é a questão do julgamento, né, de hoje, do STF, ainda sobre o caso de Lula, né, entrou em discussão sobre a questão dos processos que foram anulados pela decisão de Fachin, né, a incompetência territorial de Curitiba, foi definido que vão ser enviados para o Distrito Federal, e finalmente se formou maioria, no sentido de que a decisão da segunda turma está válida, né, foi, se eu não me engano, estava 7-2, quando a gente entrou aqui ao vivo. Então, está formada a maioria, eu não sei se o julgamento está prosseguindo, ou se Marco Aurélio pediu vistas mesmo, como ele ameaçou antes da ministra Rosa começar a votar, mas, de toda forma, temos maioria formada acerca do assunto, né? Então, eu não tenho como dizer aí o que vai exatamente acontecer, caso ele peça vistas, se alguém vai mudar de voto depois, enfim. Mas, a preço de hoje, né, o assunto da suspeição, pelo menos, para estar resolvido. Eram essas as coisas que eu queria comentar aqui, Walter, para iniciar. Passo a palavra para você. Você pode, inclusive, nos atualizar aí sobre o julgamento do STF que eu falei agora.
Não, eu não... Não, primeiro que estamos todos muito contentes com esse resultado, por razões que vão ficar claras aqui ao longo da fala e que são de conhecimento amplo, geral e restrito. Mas eu estou rindo aqui porque uma pessoa comemorou o resultado com as palavras vitória da lei e do direito. E eu só consigo pensar que tem gente que não aprende nunca. Porque se tem alguma coisa que prevaleceu nesse processo inteiro, foi algo chamado força. Força, luta política, conflito. Não foi a lei e o direito, mas ainda tem gente que acha que o que prevalece no Supremo Tribunal Federal, seja contra nós, seja a nosso favor, é produto da lei e do direito. Realmente tem gente que vive em Woodstock, mesmo quando os adversários já mostraram que são da turma de Al Capone. Mas vamos adiante. Bom, depois da atualização dos acontecimentos do dia e da semana feita pela Natália, eu queria falar da tal equação da esquerda, né? Nós brincamos na convocatória desse antivírus com uma equação matemática, né? Nós falamos que a pauta de 2021, ou seja, vacina, ajuda emergencial, emprego, luta contra a fome, potencializada versus pelo fora Bolsonaro. Isso daí, menos a soma entre direita neoliberal, falso centro e Biden, multiplicado tudo isso pela mobilização, mais vigiar e orar, dá em Lula presidente. Teve gente que reclamou da parte do vigiar e orar. E, bom, cada um entenda como quiser, mas tendo em vista a agressividade do lado de lá, é preciso, com certeza, vigiar. O resultado que queremos dessa equação, que a gente chamou de equação da esquerda, é Lula presidente. E o nosso ponto de partida é 2021. Né? A pauta de 2021, como eu falei, é vacinação, emprego, auxílio emergencial, luta contra a fome. Tudo isso vezes fora Bolsonaro. Porque se só lutarmos por vacinação, emprego, auxílio e combater a fome sem combinar isso com fora Bolsonaro, não vai rolar. E tudo isso sem a direita neoliberal. Porque tem gente que acha que a gente pode contar com a direita neoliberal como aliada nessa disputa. E também sem o falso centro. Estou me referindo, para que não reste dúvida, a Ciro Gomes, que cada vez mais se desloca para a direita e diz isso explicitamente, embora haja pessoas na esquerda que parecem que não têm ouvidos, não têm olhos, não enxergam o que ele está fazendo. E, obviamente, sem Estados Unidos também, porque, incrivelmente, há gente na esquerda que acha que aquele Biden foi vice do Obama na época do golpe, que ajudou o golpe contra nós, seria agora um esteio na luta contra o Bolsonaro. Valha-me o bom pai. E vamos lembrar, né? A gente está atuando num período aberto pelo golpe de 2016. E o golpe de 2016 tem muita relação com a reação que os Estados Unidos tiveram frente à crise de 2008. É por isso que não é por coincidência, aliás, aquilo que eu falei sobre o vice de Obama na época do golpe contra Dilma ser o atual presidente dos Estados Unidos. Pouco importa se o Biden está sendo ou não progressista dentro de casa, embora nós sejamos da turma que acha que ele continua neoliberal, ainda que de uma forma diferente. Mas, independente de como a gente avalia o que ele está fazendo dentro dos Estados Unidos, não dá para ter dúvida. Por razões geopolíticas, o Biden vai operar muito pesado, mas muito pesado, contra a volta do PT ao governo federal. Salvo, é claro, se eles acreditassem que nós poderíamos virar as costas para a China e para a Rússia. Coisa que eu não conheço absolutamente ninguém dentro do PT e dentro da esquerda que defenda alguma coisa desse tipo. Essa operação pesada do Biden contra uma volta do PT ao governo já começou. Do mesmo jeito que no final da ditadura militar, os Estados Unidos apostaram numa saída liberal, hoje em dia alguém chamaria de progressistas. Hoje, eles já estão apostando numa terceira via, nem Bolsonaro, nem Lula. Por isso, o nosso movimento
não deve contar nem com os Estados Unidos, nem com o falso centro, nem com a direita neoliberal. E, por outro lado, como está na equação, a gente tem que apostar pesado na mobilização. É bom lembrar que em 2002, quando o Lula ganhou pela primeira vez a presidência da República, as eleições presidenciais, contribuiu para a vitória do PT um conjunto de circunstâncias, de que eu vou destacar 3. Os Estados Unidos estavam envolvidos em responder aos ataques terroristas. Os governos tucanos estavam imensamente desgastados. E havia um acúmulo de forças imenso por parte da esquerda em geral, do petismo em geral, o que incluía a força do Lula. Bom, como eu disse antes, o Biden sabe que a sua batalha atual contra a China e contra a Rússia inclui manter o Brasil sob controle. Naquela época da luta contra o terrorismo, o Lula podia dizer para o Bush que a nossa guerra era contra a fome, e isso não causava grande problema. Hoje, ao contrário, para o Biden, ter aqui um governo aliado da China e da Rússia causa um imenso problema. Quanto ao desgaste de Bolsonaro, há 2 possibilidades. A primeira delas é que o desgaste de Bolsonaro aumente até 2022. A outra possibilidade é que o desgaste de Bolsonaro se mantenha estável ou até mesmo diminua um pouco. A nossa opinião é que das várias causas de desgaste do Bolsonaro, há 2 importantes, a pandemia e a situação econômica, que hoje, abril de 2021, operam com mais força e que tendem a operar com menos força em 2022. Seja pelo efeito naturalização, é incrível, mas havia mais impacto da mortandade quando o número era menor do que agora, seja porque a vacinação vai aumentar e, com isso, tende a haver uma espécie de luz no fim do túnel, seja porque há sinais de que a geração de empregos pode aumentar em 2022. Não é que a economia vai melhorar, não é que a situação geral, mas pode haver uma certa geração de empregos. Isso não quer dizer que Bolsonaro vai necessariamente chegar melhor em 2022 do que ele está hoje. Quer dizer apenas que, para que ele chegue mais desgastado do que hoje nas eleições presidenciais, é preciso ampliar muito, mas muito mesmo, a luta política contra ele, e não reduzir a luta política contra ele. E isso exige demarcação política e exige mobilização. E no quesito demarcação, a gente precisa dizer aqui que nós estamos com problemas. Tem uma notícia de que algumas centrais sindicais querem tirar o fora Bolsonaro da pauta do 1º de maio. E outras centrais sindicais querem incluir convidados da direita liberal, da direita neoliberal. Ou seja, nós estamos dando um tiro no pé. No momento que exige mais demarcação política, a gente começa a fazer menos demarcação política. E a esse respeito, do 1º de maio, eu queria ler aqui uma nota que foi divulgada no dia 21 de abril, ontem, exatamente sobre o 1º de maio. A nota se intitula Nossa posição sobre o ato nacional do 1º de maio das centrais sindicais. A CUT, consciente da trajetória de luta da classe trabalhadora internacional e das suas próprias raízes na construção do sindicalismo combativo no Brasil, deve construir atos do 1º de maio para reivindicar direitos, reforçar a consciência de classe e a independência diante dos exploradores e dos seus representantes políticos e demonstrar a sua solidariedade de classe com os trabalhadores e as trabalhadoras de todo o mundo. Cresce o desemprego, a fome, a miséria, as mortes pela Covid-19 e os ataques aos direitos da classe trabalhadora não cessam. Pelo contrário, se ampliam em meio à crise sanitária, política, econômica e social que se aprofunda no país. Diante de quadro tão grave, mais do que nunca, a CUT deve construir as suas ações do 1º de maio como atos classistas e de luta, buscando unidade com as centrais sindicais, os movimentos populares e as organizações das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Não podemos aceitar a presença de inimigos de classe, golpistas, representantes dos capitalistas exploradores, dos políticos que votam medidas de ataque aos nossos direitos, empregos e salários no palanque da maior data de luta da classe trabalhadora mundial.
Não podemos aceitar o rebaixamento das nossas pautas no 1º de maio. A luta da CUT é pelo auxílio emergencial de R$600, por vacinação e testes em massa para todos, pela defesa do SUS e dos serviços públicos, contra a reforma administrativa e as privatizações que o governo avança de forma violenta nos Correios, Petrobras, Energia Elétrica, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a Empresa Brasileira de Comunicações. A luta da CUT é pelo fora Bolsonaro. Nem um dia a mais para que esse governo genocida, condição essencial para que o país reencontre o caminho da preservação da vida, da democracia e dos direitos da classe trabalhadora. Somos fortes, somos CUT. Viva o 1º de maio da classe trabalhadora, fora Bolsonaro, e assinam alguns membros da Executiva Nacional da CUT: Ângela Maria de Mello, Cláudio Agostinho, Daniel Gaio, Ismael José César, Ivonete Alves, Jandira Uerrara Alves, Janesley Albuquerque, João Batista Gomes, Maria de Fátima Veloso Cunha, Marise Souza Carvalho, Milton dos Santos Rezende e Rosana Souza Fernandes. Aqui um parênteses, aliás, dois. Uma pessoa me disse, mas tem alguém contra essa posição dentro da CUT? Eu falei, claro que tem. Do mesmo jeito que aconteceu no 1º de maio do ano passado, tem gente que acha normal ter Fernando Henrique Cardoso, Dória e outras figuras do gênero na atividade. E vamos lembrar, aí o meu segundo parênteses, que isso não aconteceria se o 1º de maio fosse presencial, porque convidados desse tipo seriam tratados como aconteceu no 1º de maio, nos anos 60. Nos anos 60, aqui em São Paulo. Vão no Google, os que não lembram ou não leram a respeito, e vocês vão ver o que aconteceu naquele 1º de maio. Bom, mas continuando, ainda sobre o ponto mobilização, é importante reafirmar, né? Um fator que contribuiu para a nossa vitória em 2002 foi o acúmulo de forças anterior de toda a esquerda, do petismo em particular. Pois bem, esse fator não está presente agora. Entre 2016 e 2020, nós desacumulamos, diferente do que ocorreu entre 98 e 2002. Para que essa situação de desacúmulo se altere, é necessário que 2021 seja um ano de muita luta política e social, com muita mobilização, o que, por diversos motivos, não está ocorrendo até agora. Há uma tese segundo a qual estaria ocorrendo, mas seria uma acumulação ao estilo da velha toupeira. Por exemplo, as reivindicações de algumas categorias por vacina, as campanhas de solidariedade, a evolução da opinião pública nas redes sociais estariam, sim, acumulando forças. Certamente estão, mas a pergunta que nós fazemos a todos que estão aqui acompanhando é: esse tipo de acumulação está acumulando força na quantidade e na qualidade necessárias para nós vencermos as próximas eleições presidenciais e para nós podermos governar depois? Pensamos que não é assim e que podemos estar sendo levados ao engano a respeito da nossa real força pelas pesquisas que apontam a vitória de Lula sobre Bolsonaro nas eleições presidenciais. Essas pesquisas são reais. Se a eleição fosse hoje, o Lula venceria de Bolsonaro, mas as eleições não são hoje. Tanto a situação pode melhorar para o Bolsonaro, quanto pode ser constituída uma candidatura forte da direita neoliberal, quanto também pode haver uma nova operação especial para tirar Lula da disputa, que vai deixar chocada aquela pessoa que disse que venceu o direito, a justiça, a lei e a Constituição, porque o lado de lá, não vou falar aqui um palavrão, dá a mínima para tudo isso, quando está em jogo o poder. E aí vem um dos nossos pontos frágeis, que a gente tem que falar claro aqui, né? Que é a imensa dependência que a esquerda tem diante da candidatura Lula. Se nós tirarmos Lula da nossa equação, a nossa situação piora muito. Alguém pode dizer, era assim também em 2002. Sim, era assim também em 2002. Mas diferente de 2002, em 2021, nós estamos diante de uma situação em que uma parte da classe dominante e dos seus braços operacionais já demonstraram que estão dispostos a fazer qualquer coisa para nos derrotar. Obviamente, não está sob nossa governabilidade o que eles podem vir a fazer, mas está sob nossa governabilidade tomar medidas para salvaguardar o Lula. Por isso que a gente incluiu na equação vigiar
e orar. Mas é óbvio que medidas desse tipo não são uma linha política. A linha política, na nossa opinião, inclui não subestimar o Bolsonaro, não subestimar a direita gourmet. Aliás, paradoxalmente, a sensação de que Lula pode vir a vencer leva a direita gourmet a desesperadamente buscar construir uma alternativa, tanto a Lula quanto a Bolsonaro. E também não subestimar o falso centro. Aliás, quem diria? Hoje foi anunciada a parceria entre Ciro Gomes e João Santana. O João Santana. Sobre isso, eu só posso me lembrar de uma frase que era repetida sempre por um grande amigo de quem eu vou falar no final, o Alípio Freire. Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Só pensei nisso quando eu vi a fotografia do Ciro Gomes abraçado com João Santana, todos devidamente mascarados, claro. Não temos que subestimar o Bolsonaro, não subestimar a direita gourmet, não subestimar o falso centro e não superestimar as nossas forças. A gente tem sempre que perguntar quantas divisões tem o Vaticano se o Papa for outro. E temos que combinar toda e qualquer ação na conjuntura com a agitação permanente pelo fora Bolsonaro. Não apenas porque a presença do Bolsonaro na presidência causa danos irreparáveis ao país, mas também porque o tempo pode ser útil para que ele recupere forças. E temos que construir um comando unificado, que tenha a disposição real de mobilizar agora. Para concluir, não tem uma única equação na esquerda. Parte importante da esquerda brasileira está operando com outra equação na cabeça, com uma equação que não faz o menor sentido matemático nem político, que é 2002 igual a 2022. Ou seja, essa turma acha que o caminho para o governo estaria em dar alguns passos em direção ao centro. Acontece que 2022 não é 2002, não existe centro, existem duas direitas, nenhuma dessas direitas pode ser aliada nossa. Num quadro de polarização, não apenas para ganhar, mas também para governar, nós temos que ir para a esquerda. Mas nem todo mundo quer ir para a esquerda. Vide os casos que a Natália citou, né? Sobre a questão do orçamento e da Lei de Segurança Nacional, tem muita gente da esquerda confundida a respeito. Vide o caso que eu citei do 1º de maio. Por isso, a gente está numa situação estranha. As nossas possibilidades cresceram, mas tem gente que está fazendo mau uso dessas possibilidades. A decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal fez com que as nossas possibilidades tenham crescido mais ainda, por razões políticas, mas continua tendo gente fazendo mau uso dessas possibilidades. Mau uso que, no fundo, está relacionado à persistente fé em que, desta vez, o lado de lá não vai atravessar a linha vermelha. É isso que eu queria falar. Eu devolvo aí para a Natália, não sei como é que ela vai tocar o encerramento, ela nos explicará. Então, acho que é isso, né? Eu soube aqui que o julgamento do STF terminou com um grande barraco entre Barroso e Gilmar Mendes, mas foi suspenso, né? Então, vai retornar ainda, se eu não me engano, na quarta-feira da semana que vem, mas, de toda forma, como eu já disse, a maioria está formada, então, algo bem extraordinário precisaria acontecer para a situação mudar. É isso, Walter, não tem nenhuma questão aqui no YouTube, que é onde eu estou acompanhando, acho que a gente já pode encerrar. Então, eu queria, antes de encerrar, Natália, fazer aqui uma homenagem ao Alípio Freire, né? Que eu citei antes, quando eu falei do João Santana reunido com Ciro Gomes, né? O Alípio Freire é a pessoa que sempre dizia, em situações desse tipo, Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, que é o título de uma peça dos anos 70, foi muito falada. Pois bem, infelizmente, o Alípio Freire partiu nessa manhã de 22 de abril de 2021, depois de semanas lutando contra o Covid, né? Ele nasceu no dia 4 de novembro de 1945, baiano, soteropolitano, mas desde 1961, que eu saiba, ele morava em São Paulo. Ele, em 1967,
passou a militar na Ala Vermelha, uma organização dissidente do Partido Comunista do Brasil. Ele foi preso pela ditadura em 31 de agosto de 1969, foi torturado, passou 5 anos encarcerado. Ele era artista plástico, um ótimo artista plástico, e ele foi curador de várias exposições de obras de presos políticos, né, que fizeram uma produção artística muito grande na cadeia. E também era jornalista. Ele, quando veio para São Paulo em 61, ele veio estudar na Casper Libero, ele é jornalista profissional, trabalhou em diferentes órgãos da grande imprensa e, além disso, ele escreveu, organizou, editou e contribuiu com inúmeras iniciativas editoriais, inúmeros documentários e filmes, né? Militante, né? Militante desde os anos 60, ele integrou a primeira direção estadual do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo, participou em outros momentos da vida partidária e, entre inúmeras outras tarefas no partido, nos movimentos sociais, na esquerda em geral, ele foi editor da revista Teoria e Debate, uma revista muito importante na história do PT, e trabalhou nas prefeituras de Diadema, de Santo André e de Campinas, pelo menos que eu saiba, essas 3. O Alípio envelheceu, mas as ideias dele seguiram sempre jovens. Ele seguiu um defensor do comunismo, da revolução e da alegria. Tudo isso misturado com uma gentileza que era quase vintage e, ao mesmo tempo, uma acidez inesquecível para aqueles que foram vítimas dela, né? Nós disponibilizamos em alguns locais uma entrevista rápida que ele deu a um vídeo intitulado Nada Será Como Antes, Nada, em que ele fala exatamente disso. É um belíssimo vídeo em que ele começa falando que a gente precisa tomar os meios de produção, mas que a gente precisa de felicidade. É muito bonito o vídeo. E eu queria encerrar lendo aqui um poema dele, que aparentemente é de 1992, mas foi publicado alguns anos depois. O velho anota, no metrô, seu poema. Velho, da vitória, do que houve de mais velho, quando era de mais jovem. Ninguém, além do velho, se interessa por seu poema antiquado, sem rima e sem metro. O velho do metrô usa óculos e bigodes, e nos pés um par de tênis surrados, sem laço e sem cadarço. Com a memória em 64, os pés em 22, a cabeça em 68 e o coração sem tempo. O velho anota seu poema. Datado. Mulheres de todas as idades entram e saem do metrô, do mesmo modo como o fizeram na vida do velho. Pernas verdes, amarelas, azuis e brancas. Pernas vermelhas. Para que tanta perna, meu Deus, considera o velho. Mas as pernas passam, as mulheres passam, os amores passam, a vida passa, tudo na vida passa e envelhece. Rejuvenescido pela poesia que passa, o velho sorri um sorriso ateu, ciente de que o metrô não é o trem da história e de que Deus não existe. Assim, desembarca no paraíso. O velho sorri solitário, despojado de expectativas, no metrô, na gare, na vida. O velho deixa a estação, mergulha na chuva fina da noite, declina qualquer autoenternecimento ou comiseração pública, faz xixi na árvore da esquina e prossegue em direção ao vazio, assobiando uma velha melodia. Por que não? E eu dou um biscoito para quem imaginar que velha melodia estaria assobiando o velho desse poema. É isso, Natália. Viva o Alípio Freire, grande camarada. Vamos honrar a sua memória. Viva Alípio presente. É isso, gente. Boa noite e até a próxima quinta.